Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças. E nós vamos ler. Vamos ficar em pé para a gente ler? Capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 12. Todos encontraram, amém? Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Deus vivo e poderoso, nós exaltamos o teu santo nome e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença na nossa vida, na nossa família, ó Deus, no meio onde temos sido plantados. Nós te agradecemos porque tu não nos abandona, tu não nos deixa, tu sempre estás conosco. Te agradecemos pelos momentos difíceis que passamos, mas também pelas consolações do Espírito Santo, que sempre, sempre é conosco. Te louvamos, Pai, porque tu nos deixaste uma rota, um roteiro, um mapa, ó Deus, para podermos ter uma vida plena contigo e ter uma vida plena com o nosso próximo, no meio da nossa família, com as pessoas que nós convivemos. Pai, que tu plantes em nós hoje mais um aprendizado da tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra frutifique em nosso coração. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém e amém. Pode sentar. Jesus, seu sermão do monte, no início do seu sermão, chamado Sermão da Montanha, né, onde ele foi para cima de um pequeno monte, e de lá ele fez a sua grande pregação, que foi chamada Sermão da Montanha, que nos deu algumas orientações sobre princípios de relacionamento, não é, tanto vertical com Deus, quanto também horizontal com os homens. E nós podemos aprender um pouco, não é, com o início desse sermão, que falam das bem-aventuranças. Felizes são aqueles que são humildes, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que têm sede de justiça, felizes são os misericordiosos. Ele foi dizendo: olha, você quer ser feliz, você quer ser um bem-aventurado, então siga esses princípios, siga esse padrão de conduta, esse padrão de relacionamento, tanto vertical quanto horizontal, que você será feliz. Tem tanta gente, irmãos, procurando qual é a fórmula da felicidade, que é o que mais o mundo lá fora procura.
e a humanidade em geral. Como ser feliz? Qual é o mapa da felicidade? Qual é o padrão que nos leva à felicidade? Não é? Quais são as iniciativas, as atitudes, as escolhas que nos levam ao encontro dessa felicidade tão procurada, tão almejada pelo homem, pelo ser humano? E é simples, está na Bíblia. Agora o problema é que o homem quer procurar uma felicidade de acordo com os seus padrões, um padrão de egoísmo humano, porque o pecado, desde a queda de Adão, ele gerou em nossa natureza humana uma natureza desviada, não é? Moralmente falando, onde o que impera, a centralidade de todos os sentimentos e todos os sonhos, os desejos, né? O planejamento humano gira em torno dele mesmo, o egoísmo. É isso que joga o homem para longe da felicidade. É o egoísmo gerado pelo pecado. É só fazer uma avaliação da sua própria vida. Veja, faça uma retrospectiva do seu relacionamento consigo mesmo, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento dentro da sua própria casa, da sua própria família, do seu casamento, você com seus filhos. Veja o quanto percentualmente está presente o egoísmo, quanto o percentual que nós identificamos de egoísmo dentro do nosso padrão de relacionamento vertical e horizontal vai ser diretamente proporcional ao percentual de infelicidade que você vive. Porque Jesus já deu um mapa da felicidade. O bem-aventurado é aquele que é feliz. E quando saímos desse padrão, nós encontramos sim a tristeza, a frustração, a decepção. Por quê? Porque as nossas expectativas pessoais não estão girando em torno do outro, estão girando em torno de nós. Nós queremos que o nosso cônjuge se molde ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, a um padrão pessoal nosso, a uma visão pessoal nossa. Nós às vezes não queremos nem saber o que ele pensa, que o cônjuge pensa. Queremos que ele se adapte a nós. Isso é um padrão egoísta. Você nunca perguntou, ou talvez tenha perguntado já, espero que sim. Nesse caso, minha querida, meu querido, meu amor, o que é que você pensa disso? Como você acha que a gente pode fazer melhor isso? Se a gente adotar um padrão, pensando no que é melhor para o outro, nós somos felizes. Quando a gente continua, insiste em levar esse padrão, centralizando o eu, o egoísmo, a vontade própria, o amor próprio, nós não seremos felizes nem dentro da nossa casa, quanto mais lá fora. Porque as pessoas que nós mais amamos não podem usufruir de um desprendimento e de um altruísmo nosso, porque nós não permitimos, porque o nosso egoísmo é mais forte, a nossa vontade é mais forte. Você quer ser feliz? Largue mão do seu eu, do seu egoísmo e centralize Jesus na sua vida. Centralize o altruísmo de Cristo na sua vida e centralize a felicidade do outro em primeiro lugar e depois a sua, como prioridade. Aí você vai ser feliz. Quando nós vemos tantos programas, tantas pessoas
na mídia falando sobre felicidade. O importante é sermos felizes. Sim, o que é ser feliz? É fazer o que você quer? É claro que não. Ser feliz não é fazer o que você quer. Hedonismo é fazer o que você quer. Hedonismo, fazer o que você quer, em detrimento dos outros, em detrimento de Deus, isso é hedonismo. É em busca do próprio prazer pessoal, em detrimento de quem quer que seja que esteja ao seu lado. Isso é hedonismo, não é felicidade não. O hedonismo é baseado no egoísmo. É isso que a gente precisa. Nós precisamos trocar as lentes dos nossos óculos. Como é que a gente enxerga Deus? Como é que a gente enxerga o outro? Como é que nós devemos enxergar o mundo? E é isso que Jesus nos ensina. Aprender isso é fácil? Não é fácil. E mais difícil ainda é colocar em prática isso. Porque a gente vai bater de frente com a nossa natureza caída, com o nosso eu, com esse corpinho aqui, ó, ainda corruptível. Mas a gente tem que curvar o coração diante de Deus, reconhecer os nossos erros, a nossa imperfeição, o nosso egoísmo e clamar por misericórdia, Deus. Porque senão a gente desiste de viver. Senão a gente desiste de tudo. Porque não encontramos um caminho, não é, de excelência na vida, se não for por meio de Jesus Cristo. Porque o caminho humano é um caminho de frustração pessoal, de incompletude eterna, de vazio, um vazio que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Você começa a pensar assim, puxa, eu tenho tudo, eu tenho isso, tenho tudo para ser feliz, mas por que eu não sou? Por causa desse padrão, que ainda não moldou o seu caráter. Falta um molde de caráter baseado nos princípios de Deus, querido, para você, para a sua família, para os seus relacionamentos. Seja lá fora, na vida cotidiana, secular, ou seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, emocional. Falta o padrão de Deus. E você parece que nunca está satisfeito com nada. E Jesus nos ensina aqui como construir uma vida em meio às tribulações e às tempestades que nós enfrentamos. Como construir essa vida? Sendo felizes. Porque lá fora não vão acabar as tempestades, não. As controvérsias, os enfrentamentos não vão acabar. O mundo jaz no maligno. Ele está no maligno. Os padrões desse mundo, as filosofias desse mundo, o modus operandi deste mundo, o modus vivendi desse mundo, está no maligno. O cristão, depois que ele tem um encontro com Cristo, ele começa a nadar contra uma correnteza que já vem diante dele, a correnteza do pecado e da morte. É um rio em correnteza. Se o cristão cruzar os braços, o rio leva. Ele tem que remar, nadar sempre contra essa correnteza deste mundo. As injustiças, os equívocos, os pecados e erros humanos continuarão. Ele não vai acabar nesse mundo. Mas pastor, isso é lá fora e dentro da igreja. Meu irmão, a igreja é feita por gente. Tem uma UTI de porta aberta. Todo dia chega gente morrendo, moribundo, para ser salvo, transformado, curado, resgatado, transformado pelo poder do Espírito Santo. E só o Espírito pode fazer isso. Agora, se desafie a conhecer Jesus por dentro. E seja quem você gostaria
que os outros fossem em primeiro lugar. E aí você vai ver, quando o Espírito governar a sua vida, você vai ver o Espírito usando você para transformar o seu ambiente. Mas enquanto o Espírito não dominar, não governar, não ser o Senhor da sua vida, o seu ambiente vai continuar lhe machucando. Porque o pecado produziu isso na humanidade. Uma tendência e uma facilidade. E uma especialização em machucar as pessoas. Com o que você faz e com o que você deixa de fazer. Ou elas se machucam por uma expectativa frustrada que nem você sabia que ela tinha a seu respeito. Ou talvez você machuque outros sem saber que está machucando. Ou talvez você se machuque e bote a culpa nos outros. Ou seja, tem uma variedade enorme de possibilidades de você ser uma pessoa frustrada, mas tem uma única saída eterna, de você ser uma pessoa plena, que chama-se Jesus de Nazaré. Ele é a sua saída, Ele é o seu resgate, Ele é a vida que você não encontra lá fora, a vida interior, a felicidade interior, a completude pessoal, a unidade da sua família está nele, não está na sua capacidade de suprir as necessidades e expectativas do seu cônjuge, dos seus filhos. A sua capacidade é falha, é limitada, mas a dele é eterna e é total da sua vida. E a sua família foi constituída para prevalecer, não para sucumbir. Seu ministério foi constituído para prevalecer e não para sucumbir. Porque o diabo vai fazer de tudo para desencorajar você. Porque ele quer neutralizar um soldado. Ele quer neutralizar um soldado. Mas o Senhor dos Senhores, foi Ele que te chamou, é Ele que tem te preparado, é Ele que tem falado contigo. E Ele quer que você viva e vença todos os ventos contrários, todas as injustiças, todas as palavras vãs, frívolas, inconsequentes, vão ganhar um significado especial na boca do diabo, e vão ser maiores do que você está talvez achando que está preparado para ouvir. Mas entenda, o Senhor não vos prova além das forças, Ele é contigo, e só de joelhos é que você vai ser liberto desse sentimento de fracasso. Bem-aventurado, felizes são aqueles que se permitem ser moldados por um padrão de Deus, porque não tem outro jeito de ficar em pé se não for pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, querido, você pode ter até um reconhecimento, mas você vai desmoronar de dentro para fora, porque vai estar vazio. Esse poder é inigualável, insubstituível. É esse poder que o Senhor quer derramar na sua vida esta noite. Poder renovador do Espírito Santo. Talvez você esteja precisando disso. E o renovo da sua fé,
o renovo no seu caráter, o renovo das suas emoções, o renovo nos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas que te rodeiam, um renovo com você mesmo. E o Senhor Jesus nos dá uma fórmula magnífica. Eu não sei se continuo na introdução ou se entro na mensagem. Eu não ia dizer isso que eu estou dizendo aqui, irmãos. Eu nem entrei na mensagem ainda, irmão. Mas se o Espírito tem ministrado hoje essa breve introdução, é porque você está aqui e você precisa ouvir essa breve introdução. A fórmula para ser feliz. Vamos falar um pouquinho dela hoje. Vamos ver aí no verso 3. Diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, em outras versões os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala de humildade. Você sabe o que é que está no centro, no cerne da encarnação? No cerne da encarnação de Deus, Filho, no homem Jesus. Jesus é o nome da natureza humana que Deus assumiu. O Verbo é a segunda pessoa da Trindade. Ele não tem um nome, porque ele é eu sou. Eu sou o que sou. Esse verbo, que não pode ser limitado por um nome, ele se permitiu limitar-se a si mesmo por uma natureza humana. Sabe por quê? Porque eu e você precisava disso. Não é porque ele precisava, é porque eu e você precisávamos disso. E essa autolimitação só era possível porque ele era humilde de coração. Se você abrir em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achado na forma de homem, o que é que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus aniquilou-se a si mesmo. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, viu, filho? Jesus não deixou de ser Deus nem na cruz. Ele é Deus sempre, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Agora ele se autolimitou num corpo humano, para morrer, viver uma vida humana e morrer como homem na cruz. Mas todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Então a humildade, ela está no cerne, no centro da encarnação. Ele se humilhou a si mesmo.
Ele deixou o seu trono de glória para se fazer como um de nós. E por isso que ele diz que bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque verão, porque deles será o reino dos céus. Por que ele disse isso? Os pobres de espírito e os humildes de espírito são aqueles que são e vivem como se não fossem. É aqueles que têm e vivem como se não tivessem. Esses são os humildes de espírito. Tem uma vida sem considerar o que é, ou sem considerar o que tem, mas uma vida voltada para os que necessitam. Por isso que Jesus disse: desses é o reino dos céus, dos humildes de coração, aqueles que se entregam, aqueles que se doam, aqueles que são altruístas, pensa no outro antes de si mesmo. Aqueles que exaltam outros e não se exaltam. Esses são os humildes. Porque ninguém, pessoal, consegue construir um projeto de vida que realmente vale a pena, com orgulho, com soberba, com prepotência. Ninguém consegue isso. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos fazer nada, nem por partidarismo e nem por... Estão lembrados do versículo aí, turma? E nem por o quê? Vanglória. Abram, vocês estão em Filipenses 2:3. O apóstolo Paulo diz: não façais nada, nem por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Vamos ver lá, pessoal, vamos abrir a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, viu? Mas por humildade, cada um considere o outro, o quê? Superior a si mesmo. Pessoal, me diga, fale a verdade, olha, seja bem sincero com você e com Deus. Você, quando você lida com as pessoas no seu cotidiano, você considera o outro superior a você? Ou a tendência é você se achar, talvez, superior ao outro, com mais direitos do que o outro? Com muita sinceridade no seu coração, responda essa pergunta para si. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Ou seja, pessoal, o mundo está na contramão de Deus, querido. E nós não podemos andar nessa contramão. Às vezes as pessoas reclamam por falta de paz, mas a falta de paz, ela não é por causa de algo lá fora. A falta de paz geralmente, e eu até arrisco dizer, sempre é por falta de algo dentro de si. Porque quando nós estamos plenos dentro de nós com Deus, o mundo pode cair lá fora, mas você está em paz. Você está em paz, porque você achou o caminho da dependência. O problema quando perdemos a paz é quando perdemos a confiança e a dependência de Deus. Aí você perde a paz. Não adianta você procurar a paz no dinheiro, no trabalho, seja o que for que você queira procurar a sua paz, onde quer que seja, na abastança, você não vai achar a sua paz. Você só vai alimentar o seu egoísmo, a sua ganância, o seu desejo de acumular ou de ser, mas a paz vai na contramão disso tudo. Por isso, se você quer construir uma vida à prova de tempestade, em busca dessa felicidade, a primeira coisa que você tem que clamar a Deus por misericórdia.
Porque ninguém é humilde porque quer. Nós alcançamos humildade quando dependemos de Deus, não porque a gente aprendeu a ser humilde, filho. A nossa natureza, ela não anda nessa rotação de humildade, não. Ela anda numa rotação contrária. Só o Espírito Santo é que pode plantar a humildade de Cristo em nós. E é claro, como o trabalho de Deus sempre é um trabalho de Deus homem, ele conta com o seu livre-arbítrio, dizer: Deus, eu quero depender de ti, eu abro mão de tudo, do meu egoísmo, eu quero ser como tu és. E você buscar em Deus vencer as barreiras que te afastam do único que pode te dar equilíbrio e felicidade e paz, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É Ele, somente Ele. Não deixe pessoas, não deixe circunstâncias, não deixe o passado ficar entre você e Jesus. Crie uma ponte para Cristo, derrube o muro. Para que você construa uma vida à prova de tempestade, de frustração, coloque o alicerce, a sua humildade, perdoe a quem deve perdoar, seja grato a quem deve ser, vire a página daquilo que te atormenta, escreva uma nova história com Cristo. Em segundo lugar, que a gente podia ficar na mensagem inteira só nesse versículo, viu, irmão? Esse é o alicerce da vida, querido. O alicerce da humildade que Jesus nos ensinou. E o que Ele praticou. E a gente diz assim: eu sou um seguidor de Cristo, mas nem tanto. E quando a gente começa a chegar nesse ponto de consciência, eu sou um seguidor de Cristo, mas nem tanto, e a gente começa a admitir isso, porque só existe um meio do arrependimento, para arrependimento, é a humildade, para que você possa admitir o seu pecado, admitir os problemas de caráter que cada um de nós temos, o nosso egoísmo, a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de aceitar o outro como é, a nossa dificuldade de nos submetermos a Deus, a nossa dificuldade de ter um coração grato a Deus, a nossa constante murmuração sobre tudo, ao invés de gratidão sobre tudo. Quando a gente começa a admitir isso, nominalmente, não é no geral não, é Deus, eu sei que eu tenho meus erros. E meu irmão, isso é conversa para boi dormir, irmão. Eu sei que eu tenho meus erros, Deus. Meu irmão, nomine, você sabe quais são os seus. Nomine, eu sou isso. Eu faço isso, eu penso assim, eu ajo assim, meu coração está assim, mas eu preciso da tua misericórdia. Irmão, não tem como você construir um projeto de vida que vale a pena se você não contar com a misericórdia de Deus, querido. Com a graça mediante o teu arrependimento, a tua decisão de mudar a vida, escrever história diferente. Verso 4, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu já até falei um pouco desse verso 4.
O melhor piso da sua construção é a sensibilidade. O alicerce, a pedra angular é a humildade. O piso, pavimentação. É a sensibilidade, querido. Em qualquer área da sua vida, todos os caminhos se acabam quando acaba o poder do choro e do arrependimento. Você não vai encontrar um outro caminho para o céu, um outro caminho para o coração de Deus, se você se autocondenou a não ter mais possibilidade de choro, de arrependimento e de quebrantamento diante de Deus. Isso é uma autocondenação. Você deu uma sentença para si próprio, uma sentença para o isolamento, uma sentença para a frustração, uma sentença para uma tristeza constante, dominante na sua alma. Quando você diz assim: eu não tenho mais capacidade de chorar e de me arrepender, porque eu tenho direitos. Você tem direito. Nós temos direito a quê, querido? Direito a quê? Sabe qual é o nosso único direito? Alguém arrisca um palpite aí? Qual é o único direito do ser humano? A morte. Esse é o meu direito e o seu direito. Morrer eternamente. Passar uma existência separada de Deus para sempre. Você sabe por que Jesus veio? Para te libertar desse direito. A graça foi isso. Foi um favor imerecido. Você não merece esse amor maravilhoso, essa misericórdia maravilhosa, mas você precisa, eu e você precisamos ardentemente disso. E você sabe como é o acesso a essa graça? Só tem um caminho: arrependimento, choro, quebrantamento e fé. Esse é o caminho para a graça de Deus. Então hoje eu queria hoje orar por aqueles que de repente sentem que não conseguem mais chorar, se quebrantar, por algum motivo. Eu não sei qual é o seu, eu não conheço vocês tão profundamente, pelo contrário, muito superficialmente, mas o Espírito Santo conhece vocês profundamente, e sabe que vocês precisam de uma cura na sua alma, uma restauração no mais profundo do seu ser. Você pavimenta o solo da sua construção com sensibilidade. Quando você perde a sensibilidade, fica insensível das coisas que estão ao seu redor, e principalmente das coisas que vêm de Deus. Tem gente que perdeu a sensibilidade com Deus. Meu irmão, isso foi um beco sem saída que o diabo lhe colocou na sua mente. Lhe jogou contra o único que ama você incondicionalmente. O único. E o Espírito me trouxe aqui para dizer que você tem jeito e Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai se deixar se mover em sua vida. Ele nunca vai deixar de apresentar uma saída, ainda que você ache que está num beco sem saída, mas Ele vai abrir a saída para que você veja que você é prioridade para Ele. A sensibilidade do coração, o quebrantamento, a capacidade do quebrantamento e do arrependimento, é isso que te leva para dentro do coração de Deus. Por isso que Jesus disse:
Felizes são os que choram, porque serão o quê? Consolados. Não há consolação sem quebrantamento, meu filho.